Uma questão que me surge é talvez uma pergunta que passe pela cabeça dos alunos. Por que eles devem prestar atenção nas aulas dadas por professores que, em sua maioria, dependem de um salário abaixo até da média do que as escolas particulares ou escolas municipais recebem? Ou mesmo, imagino alunos das escolas particulares ou municipais. Porque eles deveriam prestar atenção em professores que nada mais fizeram do que repassar teorias impressas em livros, teorias de séculos passados. Enfim, porque os alunos precisariam dar atenção a professores que não, em sua maioria, sua grande maioria, nunca se destacaram na sua sociedade. Hoje nós observamos quem? Os cantores se destacam, os jogadores de futebol, né? Esses são referências para os alunos e, de certo modo, são referências para a maior parte da sociedade. Eu poderia refazer essa pergunta e perguntar da seguinte maneira direta, né? Talvez até grosseira. Por que o aluno tem que prestar atenção no que um fracassado diz? Outras referências são os milionários ou bilionários da informática ou outros empresários, né? E a resposta que eu tenho a oferecer é que a escola, ela não tem mesmo vocação para ensinar ninguém a ser bem-sucedido na vida. Se você entender ser bem-sucedido na vida, ser rico. E talvez nem seja a tarefa da sociedade ensinar você a ter caráter. E se fosse ter caráter, poderíamos pensar que seriam caminhos diferentes, né? O de ensinar alguém a ser rico ou de ensinar a ter caráter. De uma forma simplista, né? Ser rico é ser ambicioso, é muitas vezes aproveitar as oportunidades, é uma atitude egoísta, e aí sem nenhum preconceito, né? Naturalmente egoísta. E numa escola que ensinasse alguém a ser rico, não quer dizer que não tivesse o ensino da ética, mas talvez o ensino da ética fosse um apêndice a um complemento. De qualquer maneira, eu acho que nem o ensino da ética cabe à escola. Muito das regras sociais se aprende na família. E tampouco você pode pensar num professor de filosofia que seja um modelo de ética. A posse do conhecimento das teorias filosóficas que foram pensadas ao longo de séculos sobre a questão da ética não garante a posse de um comportamento ético, ou pelo menos não vejo nenhuma conexão necessária, embora eu pessoalmente seja uma pessoa que pratico a teoria que transmito em aula. Eu também tenho certos valores, mas não por ter frequentado uma faculdade de filosofia, mas por me sentir parte dessa sociedade. Eu aceito e imito os valores que herdei, né? Agora, me parece que a escola, ela não tem mesmo a vocação de ensinar ninguém a ser rico. Se ensinar a ser rico significa você estimular a percepção do aluno para perceber detalhes, oportunidades no mundo que podem ser transformadas em dinheiro. E o olhar de um empreendedor é focado em detalhes, em percepção de detalhes, mas também ele possui um olhar que é de integrar essas percepções detalhadas ou particulares e compor na mente uma ideia do que está à sua volta, do mundo que está à sua volta, né? Mas de qualquer maneira, o fato de alguém ganhar dinheiro
oferecendo algum produto ou serviço, significa que ele aceitou um outro tipo de regra, né, de que as pessoas têm necessidades, e essas necessidades têm que serem satisfeitas. Alguns momentos se pode pensar, e muitas vezes se pensa, que não só as pessoas têm têm necessidades e desejos, né, mas que também esses desejos são crescentes e infinitos. Isso envolve uma postura e uma visão de mundo, né, materialista por um lado, né, e egoísta também por outro, porque você vai ambiciosamente querer satisfazer, você vai querer satisfazer essas necessidades, esses desejos. Eu gosto de distinguir necessidade e desejo. Isso é uma distinção, uma dos bons conhecimentos que adquiri na faculdade de administração em 1991. Necessidade é aquilo natural, né? São quase como sensações de falta que nós temos naturalmente no corpo, né? Como, por exemplo, sede, né? Agora você pode satisfazer sede de diversas maneiras. Um bebê com leite materno, nós poderíamos com água ou com refrigerante. Aí surge o desejo, né? Você oferecer um refrigerante, que é algo mais saboroso do que uma mera água, né? Agora, talvez a escola vá para um outro sentido, né? Que é de não estimular ou desestimular a percepção focada em elementos particulares, mas num outro sentido, né? De forçar a mente dos estudantes a pensar de uma forma mais abstrata. Portanto, ela naturalmente, a escola parece ser, né, antagônica com a proposta de uma escola que focalizasse a formação de indivíduos empreendedores, né? Porque esses focam detalhes no mundo, e a escola propõe que se perca a percepção dos detalhes e se foque no todo, numa visão mais ampla da vida e uma visão naturalmente abstrata. O que não quer dizer que a escola a longo prazo não possa dar uma gama de conhecimentos que vai tornar o indivíduo mais seguro nas suas decisões. Eu acho que a escola tem essa utilidade também para quem deseja ser empreendedor, te dá uma visão teórica muito interessante. E por um lado poderia servir de complemento àquele espírito empreendedor que se foca mais no concreto, né? Para terminar, eu acho que, talvez os professores pudessem mostrar mais para os alunos suas próprias teorias, porque ainda que o nosso público seja limitado, né? Quem é que paga para ouvir uma teoria inovadora, né? É muito menos pessoas do que as que pagam para ir num show de música. E ontem, inclusive, eu estava assistindo o show do Zezé de Camargo e Luciano e percebi que muitas vezes eles cantavam música sobre o amor, mas as vidas sentimentais deles não pareciam corresponder àquelas músicas todas que eles cantavam. Não sei, talvez porque a minha compreensão de amor é uma certa dedicação a alguém. Quando alguém canta uma música sobre o amor, talvez até possa estar se referindo aos momentos iniciais de apaixonamento, mas que depois tem uma certa duração limitada, né? E essas pessoas vão pulando de relacionamentos em relacionamentos. Eu não estou julgando se isso é certo ou errado. O que eu acho que é errado é você cantar uma música sobre o amor e viver experiências curtas, que parecem mais de apaixonamento, né? Enfim, talvez isso me lembra Sócrates, né? A ideia de que os nossos atuais poetas, termo que ele usou na época,
400 anos antes de Cristo, os poetas parecem ser sábios naquilo que realizam, mas quando eles estendem isso para o resto da vida, né? Ou seja, eles são muito bons em declamar poemas, ou nossos atuais poetas cantar letras, mas a sua sabedoria não se estende à vida prática, concreta, né? De qualquer maneira, apesar do nosso público ser menor, acho que os professores deveriam talvez até apresentar suas próprias teorias. Eu de vez em quando, de forma tímida, até apresento as minhas ideias, até para mostrar que a filosofia não é uma mera transmissão dos pensamentos antigos, mas na medida que eles não conseguiram chegar a uma resposta, e na medida que eu acredito que consegui chegar à resposta, bom, então eu acho que é muito interessante que eu possa divulgar isso. Isso até reacende o valor da filosofia para os tempos que nós vivemos, né?